É meu prazer agora apresentar o professor Dr. Jérôme, que já fiz para vocês uma introdução. Jérôme é um grande amigo, é o meu grande mentor na área de ciência da visão. Jérôme graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, e realizou o doutorado de Fisiologia na Universidade de Oxford, também na Inglaterra, com uma bolsa do Wellcome Trust. Foi agraciado com uma bolsa de pós-doutorado pela Max Planck Society, tendo trabalhado na área de neurofisiologia do sistema visual no Max Planck Institute for Brain Research, em Frankfurt. Trabalhou durante um ano como pesquisador visitante no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, onde continua suas atividades acadêmicas como professor adjunto desde 2004. É orientador permanente nos programas de pós-graduação em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, CAP7, e Engenharia Elétrica, CAP7, da UFMG. É orientador, colaborador no programa de pós-graduação de Neurociências da UFMG, tem experiência na área de Neurofisiologia, com ênfase em Neurofisiologia da Percepção Visual, atuando principalmente nos temas seguintes: bases neuronais da percepção visual e biomecânicas do comportamento visomotor, e desenvolvimento de software e hardware para a aquisição do processamento e análise de sinais biológicos, desenvolvimento de instrumentação médica aplicada à visão. Porém, mais importante do que tudo, ele é pesquisador do LAPAN, Laboratório de Ciências Aplicadas à Visão. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Agradeço de novo, por mais uma vez, um convite para participar desse congresso. Mudei um pouco o título, quer dizer, um pouco, muito. O título não corresponde ao título do programa. O Douglas tinha colocado um título bem genérico, e eu falei para ele que mais para frente eu iria passar um título mais preciso. Mais para frente foi 2 dias atrás que eu decidi resolver pensar o que falar. E coincidentemente, 2 dias atrás, eu estava trabalhando com o professor Sérgio Nunes Fando, do Instituto do Cérebro em Natal, na UFRN, sobre na elaboração para a divulgação de um trabalho que foi inteiramente realizado no laboratório do Sérgio, e a gente colaborando um pouco nesse trabalho de divulgação de escrita de um trabalho sobre a retina, sobre o funcionamento da retina. Eu falei para o Sérgio: escuta, eu tenho que parar, porque daqui 2 dias eu tenho que falar uma coisa. Eu não resolvi, eu não determinei ainda o tópico, e eu vou ter que parar de trabalhar nisso e fazer a minha apresentação. E ele me sugeriu, então, por que não apresentar sobre aquilo que a gente estava trabalhando. Então, o que eu vou fazer hoje é apresentar, colocar como porta-voz desse trabalho, que, na verdade, é mais um trabalho em que eu colaborei relativamente muito pouco. Assim, participei de alguns experimentos, apoiei em diversas formas. Realmente, o trabalho da equipe do Sérgio. É uma forma também de, eu acho, que abrir um pouco o Congresso para outras. Eu até sugeri isso para a comissão, que em próximas ocasiões, eu acho que deveria parar de me convidar e convidar outras pessoas que fazem um pouco a mesma coisa que eu faço, mas que tenham outros resultados a apresentar. Eu acho que seria bom,
de abrir mais, primeiro, para a ciência básica. Eu acho que ela é pouco representada, é um pouco minha crítica, uma pequena crítica nesse congresso. E eu não sou o único a fazer isso no Brasil. Sempre, tem poucos, mas tem, e de grande competência. Esse trabalho, inclusive, eu realmente... tudo feito aqui no Brasil, mas eu acho que de uma qualidade que... eu espero convencer vocês que realmente é extraordinária, considerando as condições que a gente tem no Brasil. Ok, então, eu vou começar. Então, por que o título? É uma rádio AM, de modulação de amplitude, na retina. O trabalho questiona ou testa a viabilidade de aceitar uma teoria ou testa uma hipótese em que um certo regime de ativação da atividade na retina, um regime periódico oscilatório, em que a retina pode se encontrar dependendo de uma certa exposta a um certo tipo de estimulação, a retina pode oscilar. A atividade das suas células pode entrar num tipo de atividade periódica a uma alta frequência, começando a partir de 60 Hz até 120 Hz. Essa é uma atividade celular, é um sincronismo oscilatório acontecendo ao nível da população retinal, não ao nível de um grupo específico de células retinais. Esse é talvez pouco falado nos livrotextos, mas é um fenômeno relativamente bem documentado. E, inclusive, esses ritmos oscilatórios de alta frequência acontecem também, por exemplo, no sistema olfativo. A grande questão, assim, aqui um pouco a ideia é assim, como falou o Ricardo há um pouco tempo atrás, não há dúvida que os filtros funcionam. A questão é como que eles funcionam. Aqui a questão é, não há dúvida que a retina pode oscilar a alta frequência. A questão é, para que serve? Então, essa foi a pergunta aqui desse estudo, em que esse problema foi revisitado de forma experimental. Então, o que eu vou apresentar são resultados experimentais de registros eletrofisiológicos realizados a partir de registros unitários de células individuais na retina, no geniculado, principalmente também no córtex. Aperta. Opa. Ok, então a retina, a retina, obviamente, é uma região, uma porta de entrada para o processo neural da visão, e para um oftalmologista, a retina é um tecido, é uma estrutura. Quer dizer, são raros a instrumentação, os instrumentos oftalmológicos que permitem ver a função do tecido. Eu estou errado, Márcia? Então, mesmo se você tem, por exemplo, uma tomografia, um OCT, que permite ver as camadas da retina, isso tudo você pode diagnosticar ou examinar, testar, aprender sobre aspectos estruturais da visão, da retina. E os testes da visão funcional que você acredita que se relacionar à retina são feitos de maneira muito indireta, em que justamente há vários problemas, inclusive, da subjetividade da resposta dos sujeitos. Então, você não testa a função retinal de maneira direta. Por isso que a neurociência, a eletrofisiologia, a neurofisiologia pode permitir um outro olhar, então, a partir de técnicas que não são tão triviais, que são, basicamente, usar microeletrodos da ordem de micrômetros
e inserir esses microeletrodos em tecidos, como, por exemplo, na retina, e se aproximar alguns micrômetros das células para captar as correntes elétricas que são produzidas quando uma determinada célula, o grupo celular, está respondendo a uma estimulação. Pode ser uma estimulação interna, a uma rede, ou uma estimulação externa, por exemplo, um estímulo visual. E aí, uma vez que você isola a contribuição elétrica de uma população celular, você pode estudar a sua relação entre a resposta elétrica e o estímulo visual, e assim ver e estudar o mecanismo subjacente à visão, ao nível celular, ou seja, com uma alta resolução temporal e espacial. Então, esse tipo de abordagem, o tipo de abordagem que o Sérgio, o Natal, eu aqui fazemos no dia a dia, nossa rotina de pesquisa no laboratório. Geralmente com seres humanos, com animais, desculpa, é difícil de inserir eletrodos. É fácil em alguns casos, por exemplo, de remoção em casos humanos, em caso de remoção, por exemplo, de foco epiléptico, etc., você pode, em paciente, inclusive, desperto, registrar a atividade celular, mas, geralmente, esse tipo de experimentação se faz em modelos animais. No caso que eu vou apresentar aqui, foi principalmente feito em gatos. O Sérgio também trabalha com macacos, eu trabalho aqui usando corujas. Então, a gente tem um zoológico aí da exploração. Ok. Então, essa abordagem, inclusive, permite mapear as funções ou a emergência da complexificação da função à medida que a via visual vai se integrar até o córtex, passando da retina, geniculado, e o córtex visual primário, sendo essa a via que a gente chama de via principal, porque a via em cuja atividade que é mandada pela retina até o córtex provavelmente vai se tornar consciente. Por isso que ela é chamada de via principal. Okay? Esse desenho não pode se interpretar que a única via saindo da retina, obviamente, é essa. Tem várias outras vias, mas essa é essa em que a experiência consciente vai ser construída. E esses trabalhos de neurofisiologia celular formaram a base de vários conceitos chaves para a neurociência da visão, como, por exemplo, o conceito de paralelismo de processamento, que começa, por exemplo, na retina, a partir de dois fenótipos celulares, células parvo e magnocelular. Em felino, isso é chamado X-cell e Y-cells, mas na verdade, são próximos. Né? Isso seria a célula magnocelular e as células parvocelular. E aí você, por exemplo, pode ver, além de sua diferença morfológica, esses dois tipos celulares também têm uma resposta a estímulo visual, que você pode ver aqui o tempo, aqui a frequência de resposta. Né? Você vê que essa célula responde a um estímulo prolongado de maneira muito transiente, somente no início. Rapidamente ela vai adaptar, reduzir a sua atividade. Enquanto isso, essa célula, parvo, vai manter um regime de atividade mais prolongado à medida que ela está sendo estimulada. Então, tem uma adaptação neural menor ao estímulo. E por isso que, provavelmente, daí a gente retira as conclusões que esse sistema é mais, por ter uma adaptação neural mais rápida, uma célula chamada fásica, ela provavelmente vai mediar
sinais mais relacionados a sinais dinâmicos, que mudam em relação ao tempo, como, por exemplo, o movimento. Enquanto o S, mantendo seu nível de atividade em um regime mais permanente, vai ser mais apto a ver estado de estimulação mantido, como, por exemplo, descrever uma série de objetos estáticos. Ok, então, inclusive, então, esse paralelismo na via, essa segregação de dois vias paralelas, magno e parvo, é preservado no geniculado, segregado anatomicamente em camadas específicas do geniculado. Desculpa. Mas, independentemente desse tópico, que na verdade eu estou apresentando mais isso genérica, porque o que me interessa aqui é mostrar para você, inicialmente, quer dizer, que independentemente desses tipos de resposta celular, ambos, células magno-parvo, por exemplo, têm analisa a cena espacial, do ponto de vista espacial, de forma relativamente idêntica, similar. Isso a gente pode ver, por exemplo, a partir do experimento que a gente faz no laboratório, aqui de muito tempo atrás. Você escuta aquele essa é a resposta de um neurônio a esse tipo de estímulo. E aí você variando a configuração do estímulo e registrando as respostas celulares que vocês escutam, mas que a gente pode gravar e analisar numericamente, a gente pode fazer o que a gente chama de mapear o campo receptivo de uma célula, ou seja, mapear o formato do estímulo que ela responde melhor. O tipo de estímulo pelo qual essa célula vai responder de forma mais vigorosa. E esse que a gente chama de campo receptivo, e se a gente analisa inicialmente, por exemplo, esses trabalhos de Hübel e Wiesel, uma célula, que seja parvo-magnocelular da retina, ela tem essa característica. Aqui são esses pickers aí, são aquelas respostas elétricas pulsadas, são chamadas potencial de ações, os spikes, que a célula que uma manifestação elétrica que a gente pode enxergar a célula respondendo, e aqui a barra inversa é a presença de um estímulo. Sempre que aparece esse estímulo aqui, nesse período, um estímulo bem circunscrito, pequeno, de alguns meio grau, por exemplo, você tem uma resposta. À medida que você aumenta um pouco o tamanho do estímulo, a resposta aumenta. Mas se você aumenta exageradamente o tamanho desse estímulo, a resposta diminui. E se você estimula fora dessa região, a resposta não acontece. Então, isso é a forma que a gente vai circunscrever espacialmente, primeiro, um campo receptivo de uma célula, e depois analisar as outras características associadas àquele campo receptivo. Fazendo esse tipo de trabalho na retina, que começaram há muitos anos atrás, permitir ver que o campo receptor típico de uma célula da retina tem esse formato aqui. Olha só, primeiro, formato. Aqui são apenas 1 grau de ângulo visual. Então, isso significa que uma célula da retina enxerga o mundo através de uma janela só de apenas meio grau, meio centímetro, uma janela muito pequena. Quer dizer, enxerga o mundo através de uma janela muito pequena, uma abertura pequena. Ela só enxerga uma pequena parte do mundo. E ela vai analisar essa cena visual
conforma a estrutura de sua campo receptora. E essa estrutura é essa aqui descrita. Essa simbologia mais e menos significa que no centro daquela região responsiva, quando há um incremento de estímulo, a célula responde. E nessa região antagônica, essa região ao redor aqui, quando há esse incremento de estímulo, incremento de luminância do estímulo, a resposta é inibitória. Então, você tem um centro que se excita na presença da luz e uma região ao redor que iniba a estimulação. É isso que a gente chama de organização antagonística do campo receptor. E você pode ter o irmão gêmeo desse campo receptor, uma outra célula tem o mesmo formato isotrópico, concêntrico, etc., mas só que o centro é inibitório, ou seja, o centro se torna inibitório na presença da luz. Tem esses dois. Você, na verdade, é um campo receptivo cuja a polaridade dessa relação antagonística é revertida. Bom, ok, para que serve ter um campo receptor? Construir. Na verdade, esse campo receptor, a gente enxerga ele de maneira bem desenvolvida somente nas últimas etapas de processamento da retina. Ou seja, nas células ganglionares que vão se projetar para o resto do cérebro. Ok? Então, a função, acredite-se que a função de ter esse tipo de estrutura de campo receptivo é, na verdade, de extrair, de partir de um código que começa na retina, através pelos fotorreceptores, como um código de captação de luz. O fotorreceptor é um captador de luz, absorve a luz, transduz a luz, e passando para várias etapas da rede retinal, construir um campo receptor ao nível das células ganglionares que seja um campo receptor otimizado para extrair não ao nível de luz absoluto, mas o contraste acromático e cromático. Ou seja, a diferença local de luminosidade entre uma região e uma outra. Esse que é o contraste. Quando a gente fala sensibilidade ao contraste, é a sensibilidade que eu tenho a ver uma diferença de luminosidade entre numa região específica do espaço. Ok? E, talvez para se tornar mais fácil acompanhar essa ideia, se você pega uma imagem real, e convolve, quer dizer, processa essa imagem, ou convolve, que é a palavra mais certa, por um monte desses campos receptores aqui, que nós temos na nossa retina, como que essa imagem é transformada? Ela é transformada assim. Ou seja, essa é, na verdade, a imagem que a retina manda para o cérebro, quer dizer, de maneira metafórica. E o que a gente vê aqui é que essa imagem, na verdade, salientou o quê? As bordas. É por isso que a gente acredita que, obviamente, essa estrutura é ótima para isso. Ela enxerga, as células ganglionares codifica através sua resposta, individualmente, codifica através seu campo receptor o contraste local. E as populações dessas células, conjuntamente, vão permitir ter uma noção, uma informação sobre o contraste local de uma cena, que é a primitiva para poder, por exemplo, formar representações de formas. Sem contraste, não tem visão. É a base de tudo. Okay? Então, mas existe também aqui um problema possível, que nessa representação de contraste, você vê, não há muita diferença entre as superfícies, por exemplo, aqui e essa aqui, não há diferença. As regiões homogêneas,
as superfícies que não têm bordas não são bem representadas, não são bem diferenciadas. Aqui estavam, mas, em geral, não são bem representadas. Então, existe uma necessidade de outro tipo de codificação para ver, por exemplo, a coerência de objetos que têm essas superfícies homogêneas, e para ser segregada em objetos específicos, você precisa de um outro mecanismo que não se encontra, ou que não se enxerga ao nível da resposta de um único neurônio. Então, talvez, as soluções têm que ver em relação... o mecanismo para isso poderia ser um mecanismo mais populacional na retina, e existe um fenômeno visível em diversos níveis da filogenia, desde rã, macaco, gato, etc. A retina da maioria desses animais, de vertebrados, exposta a uma iluminação e um estímulo relativamente amplo, grande, as células da retina, ou populações de células da retina, começam a adotar uma resposta periódica, a oscilar, ou seja, eles começam a responder com potencial de ação, mas essas potenciais de ações se alinham a uma fase de um período, de mais ou menos alguns 6 a 10 milissegundos, ou seja, 60 a 120 Hz de frequência. Se você faz esse cálculo, você vê que esses disparos aqui são regulares, ou seja, periódicos, e acontece com uma regularidade e uma frequência próxima a 70 Hz, por exemplo. Obviamente, a retina não tem esse regime de atividade o tempo todo. Ela precisa de certas estimulação para mostrar essa fenomenologia da ativação. Por que isso seria interessante? Porque, bom, aqui outro exemplo, acho que eu vou passar. Isso é um resultado recente que mostra que, mudando, por exemplo, o nível da luminosidade, da iluminação da retina, esses ritmos começam a aparecer. Você vê que o periodismo aqui é muito mais marcado na luz, com iluminação da retina, aumentando, que em situações de baixa luminosidade. Por que essa... Então, a ideia aqui, esse fenômeno foi associada a uma teoria, que é uma teoria já não tão recente, mas que se enxergava mais para explicar certos mecanismos corticais, a nível do córtex, e que a teoria é que o cérebro poderia usar essas relações temporais, essas oscilações sincrônicas, ou a formação de sincronismo no cérebro, que aparece e desaparece de maneira flexível, de forma a codificar e a segregar objetos entre eles. Em vez de ter um neurônio seletivo a um rosto, você tem uma população de neurônios que codifica e segmenta o rosto de um outro rosto. Ou seja, existe, por exemplo, em certas regiões do córtex, regiões em que você pode ver que um neurônio responde a um rosto específico. Por o rosto do familiares, tudo bem, você pode até pensar que você pode colocar no seu patrimônio genético, dedicar uma certa população de células seletiva às coisas que vão aparecer de maneira regular. Mas não dá para ter um neurônio para cada possibilidade
e combinação de possibilidades de estimulação visual. O cérebro iria explodir, não tem esse tamanho para alojar todos esses tipos de configuração. Então, um mecanismo flexível e interessante que foi proposto na década de 80 é que essa codificação, essa flexibilidade poderia poderia vir desse código temporal em que, para se verificar, primeiro eu teria que verificar que, em momentos específicos de gestalt, de organização perceptual do Mersenne, por exemplo, um objeto em relação a uma figura, se o objeto é coerente, perceptualmente, aparecem essas oscilações de alta frequência. Esse tipo de verificação foi muito investigado no córtex e ainda está muito aberto essa questão. Mas, obviamente, é um debate muito importante que é associado à percepção, à atenção e à consciência. Agora, recolocar essa ideia de codificação populacional através de ritmos poderia bem se aplicar à retina. Esse problema que eu mencionei da retina. E esse teste foi feito justamente num artigo seminal publicado na Nature, em 96, por Sérgio Lanschwander, no Instituto Max Planck, em Frankfurt, em que, olha só, você apresenta por duas células, aqui 1 e 2, dois partes de luz, dois estímulos separados, ok? Luminosos. Um para cada campo receptor. Apresento, registro uma resposta aqui e uma resposta em que você vê uma certa elevação de descarga, mas a descarga não tem estrutura temporal, não oscila. Eu não vou explicar o detalhe desses gráficos, porque eu entendo que é um pouco, numa plateia, talvez, que eu perder um pouco de tempo. Só pensa assim, quando é que você vê esses gráficos aqui, se está flat, se está sem estrutura aqui, é que tem resposta, mas não tem oscilação. Quando você vê isso, é que tem oscilação. Okay? Oscilações de alta frequência, que interessa. Bom, então, olha só, quando você agora ajunta esses dois estímulos para formar um único, essas duas células que antes estavam respondendo, mas de forma não aleatória, mas sem estrutura temporal, passam a sincronizar sua resposta num período específico, numa frequência de 30 a 40 Hz. Não, mais que isso, 104 Hz. Ok? Então, esse é um fenômeno. Mas você vê que, por exemplo, aqui você tem uma assinatura experimental que demonstra, que tenta, de uma certa forma, que suporte essa ideia. Quando você tem um gestalt, um objeto único, oscila a rede neuronal, a rede da retina. Quando você tem dois pedaços, ou seja, você não tem continuidade do objeto, não tem oscilação. Então, essas oscilações poderiam servir como mecanismo de codificação de continuidade perceptual de objetos. Essa que é a ideia que estavam por trás do teste. Eu acho que, como já tem só 10 minutos, só para falar que a gente pode também, essas oscilações que são registradas na retina, eles são repassados para o geniculado. Então, se pode registrar também no geniculado oscilações similares que são, na verdade, repassadas pela retina, da retina pelo geniculado, que favorece. Bom, estudos mais recentes, por exemplo, na Proceeding National of Academy of Science, dá suporte a essa ideia em que
vou fazer bem rápido, mas, por exemplo, aqui, o que acontece nesse estudo, você vê que aqui, quando dois objetos são apresentados no campo receptor de duas células, de maneira separada, não há sincronismo. Quando você ajunta aqui, tem sincronismo. Mas nem se estuda, o que eles fizeram é que eles desacoplaram geneticamente a rede neuronal. Então, para ter esse código populacional de oscilações, você precisa das células da retina se acoplar fisicamente, para oscilar junto. Se você recorta essas conexões sinápticas a partir de procedimentos genéticos ou de manipulação farmacológica das células, por exemplo, a máquina, você perde essa oscilação, não funciona. Okay? Então, realmente dá apoio a essa ideia que existe uma rede de conectividade na retina prontificado, pronto para oscilar em determinados momentos com tangência visual que possivelmente pode informar sobre a continuidade de um objeto, ou a descontinuidade, ou sinalizar para o cérebro que esse objeto foi descontinuado, ou seja, se transformou em dois objetos. É que seria um código populacional para sinalizar para o cérebro a descontinuidade de objetos na célula. Foi mais rápido que eu pensei. Esperei. Tem muita coisa, né? Eu acho que eu não vou conseguir apresentar, nem eu acho que a ideia é apresentar tudo. Ok. Esse estudo, por exemplo, perdi a resolução aqui. Então, é uma confirmação experimental, comportamental. Então, essa mesma engenharia de desacoplar a rede retinal, se você testa agora um ratinho, um camundongo, a discriminar um único objeto versus dois, esse mesmo objeto sem continuidade, ele perde essa capacidade. Okay? Bom, okay. Então, seria possivelmente um código de continuidade. Eu vou passar aqui. Então, a ideia, no primeiro momento em que isso, acho que começou quando o Sérgio é brasileiro, mas voltou da Alemanha para o Brasil, e queria um dos primeiros projetos que eu acho que ele queria fazer é revisitar essa questão, ver se, por exemplo, essa ideia seria validada quando a estimulação seria mais coerente com uma estimulação natural. Ou seja, vocês repararam, talvez, que tudo que eu mostrei de exemplo foram objetos muito simples. Mas nossa visão do dia a dia, a cena, é muito mais complexo que isso. Então, ele queria testar se isso poderia ser generalizável para uma situação mais natural de estimulação visual. Então, começou a fazer vários experimentos. Nesse momento, eu comecei também a juntar um pouco por alguns. Né? Eu já foi várias vezes em Natal, nunca foi uma vez na praia. O resto do tempo fica trancado 10 dias no laboratório. Mas, na verdade, houve muito mais trabalho pela parte da equipe dele. Então, aqui eu estou só mostrando alguns exemplos, acho que em que é um pouco complicado. Você vê, por exemplo, uma célula com centro on. Você lembra do centro on, centro off? Então, aqui você vê o estímulo está sendo apresentado aqui, um estímulo luminoso, grande, e duas células sendo registradas simultaneamente. Você vê que, à medida que o estímulo é apresentado, essas duas células são coerentemente responsivas. Ou seja, elas oscilam, elas são sincrônicas numa frequência de 70 Hz. E é o mesmo resultado que eu apresentei. Tá? Eu confirmo. E você vê que as células off
são capazes, na retirada do estímulo luminoso, coerente com a definição de uma célula OFF, também de oscilar. Então, tudo que foi feito, eu vou passar mais um pouco, e essas são coisas um pouco mais complicadas que eu não vou... Aqui, por exemplo, um trabalho, um registro interessante, só para mostrar, o gráfico ficou ruim, mas aqui, se você adiciona, se se registra de um único neurônio, mas de vários, se adiciona, avalia a coerência da resposta, adicionando mais neurônios na sua análise, você vê que essa oscilação ganha força. Então, realmente mostra que você tem um código populacional aqui. Quer dizer, sugere. Ok? Outra, aqui mostra que essas oscilações, a força ou a amplitude dessa oscilação, ela depende de alguns parâmetros, por exemplo, do tamanho do estímulo e da luminância desse estímulo. Você pode parametrizar isso. Ela é extremamente dinâmica, então, se você tem um estímulo que muda de forma muito rápida, ele consegue acompanhar essa mudança. Então, tudo te indica que essas oscilações, pela dinâmica que elas demonstram aqui, nessa condição de um gato sendo registrado aqui, nesse caso, quer dizer, sob anestesia, tudo indica que essa teoria poderia ser validada. Então, vários tipos de estímulos foram avaliados e realmente houve uma certa coerência com a ideia das oscilações gamas de alta frequência, sendo um possível mecanismo de codificação da continuidade do objeto, de superfície. Só que, aí que está. Aí que começou, eu tenho só pouco tempo, mas o conceito é simples. E isso eu acho fantástico, porque... bom, eu vou explicar depois. Mas, primeiro, só que tudo que foi realizado até então, nesse laboratório e em diversos outros laboratórios, a maioria, foram realizados a partir de preparação, ou seja, gato, macaco, etc., anestesiados. Estudar esse tipo de coisa requer certos cuidados. Obviamente, se você tem um animal, se você registra uma célula que responde que tem um campo receptor visual, se esse animal está mudando a posição do seu olho, o campo receptor vai mudar o tempo todo. Então, ou você treina um animal a fixar um ponto e faz esses registros somente nesses momentos, ou você anestesia e utiliza um relaxante muscular para não ter esses movimentos. Então, é a segunda opção, que é a mais clássica. Existem vários experimentos de registro acordado, mas são experiências muito mais longas e muito pouco, quer dizer, mais difícil a realizar em gato. Então, pois é, aí a anestesia poderia alterar os resultados. Você vê algumas alterações, mas, geralmente, essas questões não são tão... muitas vezes as pessoas deixam do lado, não consideram tanto. E aqui, a diferença foi... esse parâmetro foi significativo. Então, olha só. Você vê que uma situação em que a resposta de população celular a 1% da alotana, eu estou quase terminando. À medida que o alotana, que é um gás que você ventila o animal, você diminua essa alotana a 0%, as oscilações iniciais a 1%, que você vê a 1%, desaparecem. Então, isso mostra que, na verdade, tudo que foi discutido através de diversos estudos, etc., quer dizer, pelo menos em gato,
tem um efeito muito artefactual da anestesia. Então, isso foi, obviamente, a gente refez vários, né? Então, aqui tem outro registro que mostra claramente isso. Se você vê no laboratório, eu vi isso várias vezes, você desliga, você diminui o alotano, vê no capnógrafo o alotano diminuindo, de repente as oscilações tudo terminam. Então, nem precisa de estatística. Mas tem estatística nessa, que tem que ter sempre. Mas, enfim, então, não tem alotano, não tem gama. Essa que é a questão. Então, não pode, provavelmente, servir como mecanismo, porque se você não tem... se vê, sob ketamina, por exemplo, desaparece também. Isso é específico, não há qualquer anestesia. É específica a uma anestesia de supressão, da ativação de GABAérgico, provavelmente. Terminando aqui. O que tinha que verificar é em situações acordadas. Então, aqui, né, lá no nosso laboratório, foi também registrado uma coisa, tipo um tour de força experimental, em que você treina um gato, treinando um gato, registrando um gato acordado no genicular, naquele núcleo muito pequeno, ok? Registrando essas oscilações no gato, ou a ausência dessas oscilações no gato, depois injetar uma dose de ketamina e depois intubar para colocar o gás. E registrar a mesma região o tempo todo. Isso não são experimentos fáceis, se não fosse pela competência do Sérgio, etc. Eles fazer esses registros no genicular, na retina, seria, não são coisas que são fáceis de fazer. E o que a gente observou é que, deixa eu ver mais, aqui, em gata acordada, no genicular não tem. Você pode usar qualquer estímulo maior, que normalmente você vê bem as oscilações sob a alotana, eles não aparecem. Quando ketamina não aparece, começa a alotana, reaparece. Então, é completamente artefactual essa história de oscilações gama sendo útil para a visão, na retina, pelo menos. No córtex é outra história, mas na retina é provável que, pelo menos, são dados que não são coerentes com essa ideia, e isso vai, provavelmente, perturbar muito a comunidade científica, que acredita muito nessas oscilações gamas, etc. E isso não é um assunto que é pouco discutido. Terminando, eu acho que... Okay? O mecanismo exato do efeito do alotano, a gente não sabe, pode ser por conectividade, sinapse elétricas, etc., mas eu prefiro não discutir porque a gente não sabe. Uma coisa só... Posso ter um segundo? Mostrar uma coisa que eu acredito que é interessante para você. Se o resto não foi, talvez esse vai ser. Quando você registra... A questão aqui é... Ok, mas a retina perde sua sensibilidade temporal, que ela tem principalmente mediada pelas células magnocelular? A resposta é não. Ela é extremamente... Ela tem uma sensibilidade temporal muito alta, do tanto que, quando você... Deixa eu ver... Quando você faz esses experimentos, você faz com um estímulo, um monitor na frente do animal, que tem sua taxa de refrescamento, não uma imagem contínua, é refrescada. O que a gente... quando você registra, por exemplo, em gato acordado, você vê somente mudando a taxa de refrescamento do monitor, de 75 Hz a 120, as células da retina respondem a esse ritmo do monitor. Então, quando você olha um monitor que tem uma taxa de refrescamento, por exemplo, 80 Hz, lá na sua retina está todo mundo respondendo com periodismo e em fase com essa estimulação. É um regime de ativação muito artificial, mas que acontece porque a rede retinal tem uma disponibilidade, uma sensibilidade
temporal muito alto. Agora, olha só, olha como que isso é interessante. Sob a lotana, as oscilações aparecem também. Mas as oscilações que emergem a partir de um mecanismo interno. E aí, mesmo se o monitor pisca a 120 Hz, as oscilações não acontecem a 120 Hz, acontece com um ritmo endógeno e não exógeno. Ou seja, parece que a lotana coloca a retina no ritmo, num atrator oscilatório completamente artificial que anila, reduz completamente a sensibilidade temporal a estímulo externo. Okay? Então, é isso. Eu vou realmente terminar agora. Desculpe, eu sempre faço isso, mas bom, tem tanta coisa. Então, só para terminar, só para despedir, só queria agradecer, falar que esse resultado é um resultado que, na verdade, o autor principal desse trabalho, o Sérgio, é uma autocrítica ao trabalho dele. Então, é uma revisita, ele está revisitando resultados que estavam positivamente relacionados a essa teoria. Aqui é um chute na canela desse resultado. Então, isso é exatamente a ciência saudável, a boa ciência, ser capaz, porque ele poderia perfeitamente continuar com aquela mesma ideia, não testar, não fazer aquele teste chave que foi feito em situações de gato acordado, preparação, e continuar a escrever revisão, estimular o interesse da comunidade científica, e isso acontecer, de uma certa forma. Mas, não, frente aos fatos, tem que repensar a ideia. Muito essa disponibilidade, esse rigor científico, não é tão comum na comunidade científica, que são muito mais preocupadas em defender ideias que olhar os fatos e rever, na luz dos fatos, essas ideias. Então, esse é encapsulado nessa frase do Gregory Bateson, um pai da cibernética, biólogo, que justamente comenta sobre isso. Bom, eu acho que vou deixar. Obrigado. Parabéns, Jerônimo. Excelente trabalho, invejável. Que não é meu. Queria perguntar uma coisa. O campo receptivo, ele pode ser aumentado, quer dizer, você vai aumentando o número de axônios o número de receptores para aumentar o campo receptivo? O campo receptivo ou receptor é uma definição operacional da função de um neurônio, na verdade. Mas nós podemos ter, por exemplo, milhares de neurônios. Se você tem 10 neurônios convergindo para o mesmo neurônio, você vai somar os campos receptivos de cada unidade e provar que o campo receptor daquele neurônio que recebe essa atividade convergente vai ter um campo receptor maior. Isso que acontece. No córtex, na retina, os campos receptores são da ordem são menos que 1000 graus de ângulo visual. No córtex, aumenta para 1 grau. Ou seja, isso é o processo de integração sináptica que acontece na via, que vai aumentar, e à medida que você vai examinar regiões corticais, mas em regiões associativas, por exemplo, V4, MT, os campos receptores são enormes. No caso, por exemplo, eu estou olhando o seu rosto. Eu que determino pela minha vontade, pela minha intenção, de determinar que o tamanho desse campo receptivo seria só o seu rosto. A visão tradicional, clássica, é que o campo receptor é uma coisa estática, que define um neurônio. A gente sabe hoje que, na verdade, é uma coisa muito que vai mudar as estruturas, através de uma unidade espaciotemporal do campo receptor, não é só espacial.
Então, se você olha com metodologia mais sofisticada, você pode ver que ele tem um perfil espaciotemporal próprio e que pode mudar em função, por exemplo, de como você vai probar ou estimular ou estudar esse campo receptor. Então, o formato do campo receptor muda em função do estímulo que se utiliza para mapear ele. Porque a minha preocupação, quer dizer, a minha intenção é fazer com que esse campo receptivo seja maior. Quer dizer, com treinamento, o treinamento... por exemplo, porque a leitura ela é ensinada, é aprendida, às vezes, falando sílaba por sílaba. Mas eu posso treinar a ver uma palavra inteira. Então, o meu campo receptivo, nesse caso, fica a palavra inteira, não é a sílaba. Não, existem vários relatos de plasticidade, de mudança do campo receptor, de remodelamento plástico do campo receptor por manipulações da experiência visual. Então, você pode manipular, colocar um animal num certo ambiente durante alguns dias, vai olhar o estado funcional das suas células, mapeando campos receptores, por exemplo, você provavelmente vai ver que, de uma certa forma, para certos atributos visuais, não necessariamente para todos, tem que pensar em orientação, estereopsia, etc. Tudo isso, ao nível cortical, codificado através desses campos receptores. E há remodelamento possível desses campos receptores em função da experiência. Lá no cortical vai, naturalmente, ser gravada essa neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, se aquilo lá ficar gravado, né, você consegue manter um campo receptivo maior um pouquinho pelo seu treinamento. Assim, ter campos receptor maior não são necessariamente desejadas se você precisa de resolução. Quando menor é o campo, mais resolução espacial você vai ter, a rigor. Então, a questão é que, por exemplo, se você se você precisa andar num ambiente escuro, é melhor ter um campo receptor maior, porque a sua área de captação luminosa, pensa um sensor, mais área de sensor, mais capacidade de absorção da energia você tem. O campo receptor é a mesma ideia. Só que, se você aumenta o tamanho, você tem mais sensibilidade, mas você reduz sua resolução. Esse é o eterno problema entre resolução e sensibilidade, que se aplica em diversos, até para testes clínicos. Testes clínicos são sensíveis, mas não necessariamente tem... Bom, enfim. Eu não sei se eu fui muito... Tá? Professor, a pergunta é a seguinte. A taurina é um aminoácido essencial à retina dos vertebrados, não é isso? Tem um trabalho, acho que da década de 80, de uma pesquisadora mexicana, onde ela retirou da alimentação das gatas prenhas, retirou a taurina e todos os filhotes nasciam cegos, né? Então, assim, a minha pergunta é se em tudo que você falou para o bom funcionamento das células ganglionares, né, do que você explicou, qual o papel da taurina, mas em nós, seres humanos? Não sei exatamente responder. Esse trick é difícil de responder. Acho que não sei se foi realmente em termos funcional. Tudo nesse contexto. Sim. Não tenho muitos elementos para te responder, mas é possível que uma linha interessante de se investigar. Aqui, pelo fato que você trabalhou com halogênicos, anestesia gasosa, tudo que tenha relacionado a mecanismos sinápticos GABAérgicos, ele interessa se testar inicialmente. E também as conexões elétricas que acontecem nesses redes. Agora, todo o lado farmacológico, ou de certos aminoácidos, etc., obviamente pode ter
um papel, mas eu não sei te falar com propriedade, pelo menos. Desculpa. Última pergunta. Olá. Olá. Você já viu algum estudo que conseguisse medir, de alguma forma, esse caminho elétrico, o caminho elétrico da retina para o córtex, de alguma forma que não fosse invasivo? Se a gente conseguia monitorar essa transmissão elétrica ou atividade elétrica que sairia da retina? Da retina ao córtex? Isso, para a gente ver se tem um padrão, se a gente consegue ter um padrão de normalidade, se tem algum momento, né, qual é o padrão normal, e se ela começa a alterar, em que ponto, de acordo com o estímulo luminoso, se a gente conseguir, de alguma forma, fazer esse registro. Isso você pode, facilmente, na verdade, fazer colocando, por exemplo, um eletrodo atrás aqui, em ser humano, de maneira completamente não invasiva, um EEG, ou potencial evocado visual evocado, e você vai ver que não tem esse grau de finesse, você não tem uma resolução ao nível celular, como aqui, mas você pode acompanhar, por exemplo, você vai ter um traçado que você pode, ao longo da resposta, ao longo do tempo da resposta, você pode identificar as etapas do processamento da retina até o córtex. Tem que ser treinado em eletrofisiologia. Eu vejo, por exemplo, muitos projetos, eu vou usar EEG para vários projetos aí, só que as pessoas não têm treino, e acham que é fácil, mas não é. Mas seria possível? A gente conseguiria... Não, totalmente. Obrigada. Ok. Então, agradeço a participação do professor Dr. Jérôme Barão.